Mas o texto aqui de Isaías nos traz uma lição. E nem sempre a nossa lógica é a mesma lógica de Deus. Muitas das vezes Deus trabalha de maneira diferente da nossa. Você observou aqui que o plano dele era salvar o mundo. Mas olha a maneira que ele utiliza para salvar o mundo. Não é lutando com o exército, não é levantando um campeão como o rei Davi, como Sansão. O que ele faz? Ele chama alguém que vai ser desprezado, alguém que não tem boa aparência. Isaías 53, verso 1 até o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. E, meus irmãos, você já parou para pensar em algum momento sobre o preço que alguém paga por amor? Pense na vida de um pai que trabalha muito, dia e noite, para trazer sustento para a sua família. Pense na dedicação de um médico que se esmera em trabalhar e em estudar para poder salvar vidas. Mas o que dizer, meus irmãos, desse texto? O que dizer do preço que Jesus pagou para salvar cada um de nós?
Isaías 53 nos leva a contemplar o maravilhoso amor de Deus, mas esse amor de uma forma profunda. Nós vemos aqui o Salvador, o Messias sofrendo, sendo rejeitado e de forma silenciosa carrega os nossos pecados. E tudo isso para nos dar vida, e vida abundante. E hoje nós vamos olhar juntos aqui sobre esse preço que Jesus ele pagou por nossa salvação. Vamos ver cada detalhe desse sofrimento e como esse sofrimento ele aponta e prova de forma bem clara o amor de Deus por nós. Só que para nós entendermos um pouco sobre esse sacrifício, nós precisamos entender e conhecer o cenário que Isaías ele está aqui profetizando, porque o que ele está dizendo aqui não acontece no momento que Jesus nasce, ou depois que Jesus nasceu. Isaías escreve essa profecia 200 anos antes de Jesus nascer, e parece que ele vê o retrato perfeito do momento da crucificação e da vida de Jesus. E Isaías, aqui ele está profetizando a um povo, que eles estão passando por sérias dificuldades. O povo de Israel, que era unificado, agora eles estão divididos em povo do sul e povo do norte. Quem está ao norte é Israel, e ao sul o povo de Judá. E ali esse povo ele está enfrentando várias crises políticas, crises financeiras, crises sociais, morais e também crises espirituais. Então Isaías ele chega pregando, falando com aquele povo, chamando aquele povo ao arrependimento, mas também consolando esse povo, trazendo esperança, mostrando que Deus, apesar de eles estarem agora no exílio e passando por muitas dificuldades, porque ele escreve para um povo que está exilado, esse povo poderia ter ali plena convicção da restauração de Deus. E aí nós vemos que Isaías é esse o cenário que Isaías está pregando. Então ele chega aqui no capítulo 53. O capítulo 53, então ele vai descrever de forma profética quais os sofrimentos que esse homem chamado servo sofredor, que o povo de Deus vai entender como o Messias, ele vai passar. Ele vai mostrar aqui e introduzir, qual o peso que ele suportaria pelo nosso pecado, pelo pecado do seu povo. E aí ele começa no versículo 1 com uma pergunta retórica. Ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías começa com essa pergunta: quem vai crer, Senhor? Que o Senhor vai salvar o seu povo desta maneira? Quem que vai crer que o Messias vai vir para salvar e libertar o seu povo, mas ele vai vir se humilhando? Porque essa é a visão que nós temos no versículo 13, 14 e 15 do capítulo anterior, quando ele diz assim, eis que o meu servo, versículo 13 do capítulo 52, com prudência será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então eles estão pasmados, porque o Messias veio, ele se humilhará, o Messias ia se humilhar, e desta maneira iria conquistar a vitória. E aí Isaías pergunta: será que alguém vai acreditar nisso, Senhor? Será que alguém vai acreditar que a salvação vai vir por meio da humilhação? Porque nós bem sabemos que salvação, vitória, vem por meio de poder.
A vitória só é conquistada por meio de poder, de prestígio, não por amor. Não por amor que se sacrifica. E é por isso que Isaías coloca essa pergunta retórica. E aí ele nos convida, a partir do versículo 2, a olhar de forma detalhada e contemplar qual foi esse preço que o Messias deveria pagar para conquistar, então, esta vitória. É por isso que a mensagem de hoje é o preço da salvação. Esse é o tema, o preço da nossa salvação. Nós lemos aqui no texto que o preço da salvação foi grande, foi tremenda, mas como começou? Como o Messias iria começar a pagar este preço, né? Como nós vimos antes, Deus estava escolhendo salvar o mundo, salvar a humanidade de um jeito que ninguém esperava. Quem vai crer nisso? Ele vai enviar um servo, mas não um servo valente e guerreiro, mas um servo sofredor. Não será um líder militar, mas sim alguém desprezado, humilhado. E esse é o primeiro preço que o Messias iria pagar: a rejeição. Ele será o servo que foi desprezado. Observe no versículo 2: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías aqui está descrevendo a aparência desse servo, como ele se parece. Ele não veio com toda a pompa, parecendo um ator de novela da Globo. Não, ele veio de forma humilde, de forma simples, sem atrativos externos, nada que pudesse chamar a atenção para si. Isaías aqui nos mostra que o ponto central não é somente a aparência dele, mas o fato que ele não era atraente, não era alguém que nós poderíamos olhar e falar: nossa, esse é o novo líder, esse é o Messias. Mas foi a forma que Deus ele usou para poder libertar o seu povo. E essa forma era uma forma inesperada, e ao mesmo tempo, como nós vimos no versículo 15 do capítulo 52, era algo chocante. As pessoas iam ficar chocadas com a maneira que Deus iria realizar a salvação. Era sendo desprezado, sendo humilhado. E quando nós olhamos para a história e olhamos para os dias de hoje, o mundo, ele espera libertadores diferentes. O mundo, ele espera pessoas o quê? Poderosas, pessoas dominadoras, pessoas cheias de energia, cheias de carisma. Esse tipo de pessoa que atrai a atenção, pessoa que tem aquele magnetismo pessoal, sabe? Que a pessoa começa a falar e começa a gesticular e você não consegue perder a atenção. É esse tipo de pessoa que é normalmente olhada como um líder. E quando nós olhamos também para a nossa cultura, aquilo que pintam na nossa mente, nenhum super-herói ele tem uma forma desprezível. Todos os super-heróis são bonitos, de boa aparência, pessoas que chamam a atenção. É isso que nós vemos nos filmes. Mas quando olhamos aqui para Jesus, Deus faz algo completamente diferente. Deus traz alguém que vai, primeiro, ser servo. Segundo, vai ser um servo simples, um servo humilde. E diz ainda que pela sua aparência ele seria rejeitado. Mas ele enfrenta, ele passa por essa rejeição para poder nos salvar. E agora vamos avançar 200 anos à frente. Isaías já profetizou, o povo já voltou do exílio, já construiu o segundo templo. Agora o povo está vivendo, e vivendo numa expectativa de libertação, porque estavam debaixo do Império Romano. Todos esperavam o agir de Deus, todos esperavam a chegada do Messias.
Jesus vai chegar. E quando olhamos para Mateus, como que Jesus chega? Todos esperavam um grande líder, alguém que nasceria em um berço de ouro, alguém com muitas qualidades visíveis. E o que nós vemos? Um rei nascendo em uma manjedoura, no estábulo, numa cidade onde ninguém tinha interesse, não era uma cidade conhecida. Na mente deles, eles esperavam um Messias, estilo Sansão. Você lembra da história de Sansão? Um homem forte, um libertador, um homem guerreiro, estilo Gideão, o rei Davi. Bom, se o Messias vai ser maior que o rei Davi, maior que o rei Salomão, o que nós podemos esperar? Alguém tão bonito, com aparência tão gloriosa, quantos esses guerreiros que Deus levantou outrora. Mas quando Jesus chega, a realidade é completamente diferente. Ele não tem prestígio, não tem poder aparente. Ele é chamado Jesus de Nazaré, uma cidadezinha bem pequenininha. Esse é Jesus, esse é o Messias. No verso 3, meus irmãos, nós vemos a reação das pessoas. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus chega, em vez de ele ser recebido como alguém de honra, porque, como nós sabemos, o Evangelho de João diz que esse verbo, ele se faz carne, e esse verbo era Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado, ele é o Messias, e as pessoas recebem ele como? O desprezando, o rejeitando, o ignorando, mal compreendendo aquilo que ele fazia e aquilo que ele falava. Eles tinham dificuldades de reconhecê-lo como o verdadeiro Messias. E é interessante aqui que Isaías ele utiliza essa palavra, ele era desprezado. No nosso idioma, aqui na língua portuguesa, essa questão de ser desprezado traz uma conotação um pouco emocional, né? Algo assim bem emotivo, mas quando nós olhamos para a língua original, no hebraico, não traz essa conotação de emoção, mas como algo sem valor. Em outras palavras, Jesus foi desprezado como alguém sem valor nenhum. Não era aquela pessoa que você parava para ouvir. Ele foi totalmente desprezado. Mas é nesse modo, meus irmãos, alguém que foi desprezado como alguém sem valor, é que Deus, ele traz a salvação ao seu povo. E a lógica divina, quando nós olhamos para esses 3 versículos, ela é um pouco diferente da nossa, né? Da lógica humana. Nós vemos que normalmente nós esperamos o quê? Como eu disse no início, luta, poder, honra, para poder alcançar a vitória. Mas Deus ele faz diferente. Ele traz humilhação, desprezo, para que alcance então essa vitória. Em outras palavras, a vitória viria pelo sofrimento. É como aqui a situação é como se o mundo estivesse esperando um rei cavalgando, que ele chegava cavalgando em um cavalo de guerra com coroa, um exército poderoso. Era essa a concepção dos próprios discípulos, que Jesus reuniria vários e várias pessoas para poder lutar contra o Império Romano. Mas a realidade era outra. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Deus envia quem? Um carpinteiro humilde, nascido no estábulo. Sua primeira montaria foi um jumentinho, né? Como nós vemos ele entrando em Jerusalém. A lógica humana diria: como assim? Um carpinteiro? Como assim? Origem humilde? Não tem aparência? Isso nunca vai dar certo.
ele nunca vai ser um grande rei, ele nunca vai ser um Messias. Mas é a lógica de Deus. A lógica de Deus é completamente diferente. Deus dizia: exatamente dessa maneira, exatamente assim que eu vou salvar o mundo. Exatamente desse jeito. E aí, quando nós olhamos no Novo Testamento, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo vindo para aquele povo de Israel, aquele que nós vemos falar sobre ele todo o Antigo Testamento, diz que Jesus ele é rejeitado. No Evangelho de João, no capítulo 1, João começa o seu evangelho dessa maneira: ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Messias chegou, ele está aí, ele veio completar a sua obra de salvação, e aqueles que eram para estender o tapete vermelho: venha Messias, venha Senhor, eles simplesmente rejeitam o Messias, rejeitam Jesus. Imagine, meus irmãos, a situação de Jesus. Ele veio para trazer cura, ele veio para trazer libertação para o povo, mas é totalmente rejeitado e desprezado pelos seus. E nós sabemos que Jesus existia antes de nascer, ou seja, Jesus cuidou do seu povo durante muito tempo, e quando ele chegou, então, agora eu vou libertar e trazer a verdadeira libertação para vocês, ele é rejeitado pelo seu próprio povo. Nós podemos olhar essa situação como um médico, que ao invés de apenas tratar os seus pacientes, ele oferece carregar a doença deles. Ele suporta a dor e o sofrimento no lugar dos seus pacientes. Agora imagine esse mesmo médico, que faz tudo isso pelos seus pacientes, agora ele é desprezado. Agora ele é rejeitado por aqueles que ele está salvando. É esta a situação do nosso Senhor. Ele veio para os seus, ele veio trazer libertação, trazer cura, trazer vida abundante. Mas este povo o despreza. Mas esse povo o rejeita, esse povo não compreende as suas palavras. E meus irmãos, isso nos leva a pensar. Isso nos leva a pensar como nós temos reagido quando Deus ele age da maneira que nós não entendemos. Muitas das vezes nós ficamos ansiosos, ficamos descrentes, nós olhamos e esperamos que Deus ele haja de uma forma e ele age de outra. Mas o texto aqui de Isaías nos traz uma lição, que nem sempre a nossa lógica é a mesma lógica de Deus. Muitas das vezes Deus trabalha de maneira diferente da nossa. Você observou aqui que o plano dele era salvar o mundo, mas olha a maneira que ele utiliza para salvar o mundo. Não é lutando com o exército, não é levantando um campeão como o rei Davi, como Sansão. O que ele faz? Ele chama alguém que vai ser desprezado, alguém que não tem boa aparência. Mas apesar de não ter lógica humana, não fazer tanto sentido para a gente, é do plano perfeito de Deus. Um plano que deu certo, um plano que ele executou e ele completou e teve muito sucesso. E aí, meus irmãos, a lição é: confie em Deus, confie no Senhor. Entregue os seus medos, suas expectativas a Ele, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda o caminho, confie no Senhor. O Senhor, Ele sabe o que faz. Eu abro espaço aqui para contar uma história muito emocionante que eu pude ver nesse final de semana com as minhas filhas, a respeito de duas crentes. Diz que elas tinham uma loja de consertar relógios. E na época do nazismo, de Hitler, eles estavam perseguindo os judeus. Então eles têm a ideia, porque são cristãos, de esconder judeus dentro da sua loja, dentro da sua casa. Mas você sabe muito bem que o plano não vai dar certo. Então eles descobrem e prendem
essas duas irmãs e o seu pai, é levado para uma prisão, uma solitária, e lá ficam separados uns dos outros. Ela recebe a notícia então que o seu pai, ele falece, morreu. Ela se entristece, porque não sabe aonde está sua mãe, sua irmã, e nem sabe se ela está viva. Mas ela continua firme, perseverando, confiando no Senhor. Resultado? Ela melhora? Ela tem a vitória? Não. Diz que ela é levada para o campo de concentração, lá onde tem muitas e muitas mulheres. Elas chegam, não tinha cama para elas deitarem. Elas deitam em cima de um feno. E ali passam dias e noites. Trabalhos forçados, sofrendo, com pouca comida, sem roupa, sem direito a tomar um simples banho. Diz que elas deitam ali e uma das irmãs começa a reclamar, porque aquele local estava infestado de pulgas. E aí, então a irmã, um pouquinho mais crente, falou assim: vamos dar graças a Deus. E a irmã não entende, fala: como assim a gente vai dar graças a Deus por essa situação, pelas pulgas? Ela: sim, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, vamos fazer isso. E aí elas começam a orar. E a irmã não consegue agradecer a Deus pelas pulgas, então ela dá aquele empurrãozinho e fala: agradece. Então, Deus, obrigado pelas pulgas. Aí você fala: por que você está contando isso, pastor? Porque aí no final, a irmã mais crente, ela fica enferma e fala algumas coisas para sua irmã. Fala: ó, você vai sair daqui ainda esse ano. Deus estava me mostrando isso. O Senhor Jesus vai te tirar daqui. Você vai viver numa casa com flores, você vai ajudar, você vai ter muito trabalho, porque quando essa guerra acabar, todos esses aí que estão perdidos precisarão de luz, precisarão de tratamento. Então você vai trabalhar muito, minha irmã. Diz que ela falece. Mas antes de falecer, a sua irmã passa por um momento onde os soldados, eles não queriam de nenhum jeito entrar naquele local onde ficavam aquelas mulheres. E diz que eles não entravam por causa das pulgas. Ele fala: esse lugar está infestado de pulgas. E olha que incrível, a irmã no leito de morte fala: você lembra das pulgas que a gente agradeceu a Deus? Elas foram enviadas pelo Senhor para que a gente pudesse ler a palavra e orar sem ser incomodada pelos soldados. Bom, a irmã que estava enferma morre e a outra é libertada no dia 28 de dezembro. Então ela sai para contar essas histórias pelas igrejas, o seu testemunho de como Deus o sustentou, mesmo no momento mais difícil da sua vida. E aí diz que ela encontra um dos seus torturadores. Agora ele é alguém crente, alguém transformado, que lhe pede perdão. Ela reluta, mas o perdoa. Essa mulher morre com 91 anos. E ela inspira, ela criou casas de recuperação depois da guerra. E eu contei isso para mostrar, meus irmãos, que é possível dar graças a Deus pelas coisas não tão agradáveis que nós enfrentamos e que nós passamos na nossa vida. E, meus irmãos, uma segunda lição é sobre os sinais que nós ficamos esperando de Deus. Às vezes nós ficamos esperando sinais de Deus, mas sinais impressionantes. Nós queremos milagres visíveis, nós queremos reconhecimento, mas como nós vemos, às vezes Deus age no silêncio. Às vezes Deus age por pequenas coisas. E é por essa razão que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. A confiar que Ele está operando até mesmo nos pequenos detalhes. Deus opera nas coisas grandes, mas também nas pequenas. Mais uma lição desse texto: precisamos aprender a lidar com a rejeição, com o desprezo,
Como Jesus, ele lidou, como Jesus, ele passou pela rejeição, pelo desprezo. Com paciência. Diz que ele não abriu a boca. É um desafio para nós. Sermos rejeitados, desprezados e mesmo assim, confiarmos na justiça de Deus. Mesmo assim, continuar de cabeça erguida. E por fim, uma última lição aqui, meus irmãos, desse texto, é a respeito de servir. Jesus, ele serve no silêncio. Ele serve fora dos holofotes. E nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a servir. Servir o nosso próximo. Mas não um serviço onde as pessoas vão nos reconhecer, mas é servir apesar de não ser reconhecido. Procurar muitas das vezes o bem-estar do outro antes do nosso. É isso que Jesus está nos ensinando. É esse o caminho que a igreja deve seguir. E concluindo então, meus irmãos, essa mensagem, hoje nós aprendemos algo profundo. Nós vimos que o preço da nossa salvação, ela custou a rejeição de Jesus. Ele foi desprezado por amor a nós. Ele mesmo sendo Filho de Deus, o Salvador prometido, ele foi desprezado, mal compreendido. Ele foi ignorado por aqueles que deveriam reconhecê-lo, mas ainda assim, ele não desiste. Ainda assim, ele não busca a própria glória. Mas o que ele faz? Ele permanece firme no plano de Deus. Ele permanece firme, cumprindo aquilo que Deus já havia determinado. E tudo isso para quê? Para nos dar vida, para nos dar promessas de vida eterna, para nos mostrar a fonte da vida eterna, que é Ele próprio, para nos dar a vida eterna como um presente, porque Ele entendeu que nós não poderíamos conquistá-la com o nosso próprio esforço. E eu queria deixar aqui uma palavra que nós lemos pela manhã, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Diante dessa mensagem, qual que é a sua resposta? Qual a maneira que você vai viver daqui para frente? Ele foi desprezado, rejeitado, por amor a você, por amor à sua vida, para te dar vida. E como nós responderemos com isso? Paulo nos dá uma dica. Se ele morreu por nós, agora nós devemos viver por ele. Não viver para nós mesmos, mas viver para ele. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós cantarmos ao Senhor em resposta a essa mensagem e falar um pouco sobre a cruz.